Olá, sejam bem-vindos ao curso Master Juris. Eu sou o professor André Moraes, de Língua Portuguesa, e estamos começando o nosso módulo da banca IBFC. Me perguntam muito sobre essa banca, assim, que banca é essa? Porque muitas pessoas não conhecem, né? E qual o aspecto mais cobrado? Gramática ou texto? O que eu percebo, na verdade, com provas mais recentes e também com provas um pouco mais antigas, que a banca privilegia o conhecimento gramatical. Normalmente, gramática aplicada ao texto. No entanto, eu vi provas em que nem havia textos. Só havia a parte gramatical, a parte de concordância, regência, crase, pontuação. Então, qual é o nosso foco em relação a esse módulo? Vamos corrigir provas de 2016 para baixo, 2016, 2015, provas de nível superior. E quero que vocês percebam o seguinte: eu não tenho que ler os textos das provas logo de cara. Parece uma heresia falar isso numa aula de português, né? Eu falo sempre isso aqui nas minhas aulas, porque há um vício da nossa infância da leitura uma vez, duas vezes, três vezes. Eu ouvi assim de uma aluna: mas eu adoro ler, eu sou uma leitura, quanto mais eu leio literatura, eu também. Só que aqui é gramática para concursos, é português para concursos. Muitas questões dessa banca vocês farão sem os textos. Normalmente um texto por prova. Normalmente eu faço 7 questões, em média, desta banca sem o texto. Mas é sempre assim? Tem sido assim. Porque há uma vertente no mundo do concurso que acha que tem de ter o dom da premonição, né? As pessoas inventam, vai cair isso. Claro, pensando na banca, nós temos um perfil. E vocês verão isso neste curso, ok? Vamos à primeira prova. Isso. Essa aqui é de 2016. O texto é o Caçador de Palavras. Eu poderia ler o texto se eu quisesse, é claro, né? Claro que é questão de livre-arbítrio. Mas vejam só. Normalmente as primeiras questões terão base no texto. O narrador termina o texto afirmando que tinha se apaixonado pelas palavras. A partir de uma leitura atenta, é correto afirmar que esse sentimento fora provocado em função de um narrador tão claro. Se fala de sentimento e tal, tem que ler o texto, não vou inventar aqui. Então, o que eu faria durante a prova? O que eu faria durante a prova? Eu pularia esta questão. Vejo as questões que são plausíveis sem o texto e depois eu volto, são possíveis sem o texto, depois eu volto à leitura do texto. Não vou dizer que vocês não têm de ler o texto, hein? Não falei isso, não me entendam mal. Então, pulo a questão 1, vou para a questão 2. Vamos lá. Para alcançar maior expressividade em seu texto, o autor lança a mão da linguagem figurada. Assinale a única opção que não ilustra um exemplo desse recurso. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com conotação e denotação. São conhecimentos antigos, né? Muitos ouviram isso no pré-vestibular. Denotação tem a ver com o sentido real, dicionarizado das palavras. Normalmente fala assim, denotação lembra o dicionário, sentido real. E conotação lembra o sentido figurado das palavras. Essa questão aqui caiu, esse contexto, essa ideia, várias vezes na banca IBFC. A banca pede a única opção que não ilustra um exemplo desse recurso. Importante também, no enunciado da banca, muitas vezes, eles fazem afirmações, depois vem assim, exceto. Nós tendemos a marcar o que é certo. Então, muitas vezes, a banca pede o errado. Ou fala assim, aqui há linguagem figurada, onde isso não acontece. Então, nós vamos pensando em linguagem figurada. Não, eles não querem isso, querem o oposto, ou seja, eles querem denotação. Vamos lá? A questão 2. Elas começaram a brilhar, para mim, como estrelas no céu. Então,
Vou dar aqui uma ideia. Isso aqui é em relação às palavras. Então, elas começaram a brilhar para mim como estrelas no céu. Há uma comparação aqui entre o brilhar, né, entre as palavras, o brilho das palavras, teoricamente, e o brilho das estrelas do céu. Onde as palavras remetem umas às outras, dançam entre si. Palavras dançando e palavras brilhando, isso não é possível literalmente. Então, aqui não é literal, isso aqui é conotação. Letra C. Jamais esperaria encontrar alguém lendo de madrugada. Isso aqui é em relação ao rapaz que chegou e o viu lendo, viu o narrador aqui do texto lendo. Jamais esperaria encontrar alguém lendo de madrugada. Comparem a C com a D. Finalmente, podia escrever nas páginas em branco da minha vida. Jovens, sim, os concursos públicos hoje, na verdade, tem a ver mais com, muitas vezes, com estratégia, muito mais com estratégia do que com conhecimento profundo. Eu faço as questões de português sempre na comparação. Não fiquem inventando essas reflexões profundas. Claro que algumas questões requerem um conhecimento mais profundo, mais solidificado, né? Mas muitas questões eu faço no cotejo, na comparação. Até porque, também repito isso sempre aqui, nem sempre há uma resposta certa em relação à língua portuguesa. Muitas vezes o que há é a menos errada, ou a mais próxima da realidade. Não fiquem procurando refletir profundamente. O que eu ouvi, e já li também sobre isso, o Mário Prata, por exemplo, que é um escritor, disse que viu uma prova com questões de um texto dele e ele FUVEST, ele fez acho que 5 questões. Acertou quantas das 5? De texto? 0. Ele tirou 0 em questões de interpretação de um texto dele. O mesmo já falou o professor Bechara e outros mais. Dizem coisas de meus textos que eu nunca pensei em dizer na vida. Então não é segundo o autor, é segundo a banca. Então na comparação, questão 2, vamos a ela mais uma vez, a opção que não ilustra um exemplo desse recurso, ou seja, em que não há conotação, em que há denotação, é a letra C. Jamais esperaria encontrar alguém lendo de madrugada. Linguagem literal ou denotativa. Lembrando que pulamos a questão 1. Em um texto, as palavras ganham sentido de acordo com o contexto em que estão inseridas. Essa parte aqui inicial é só para sofisticar a questão. Nesse sentido, eram tão enredadas no cotidiano como o elevador do prédio, o vocábulo em destaque deve ser entendido como? Vamos lá. Necessárias, envolvidas, custosas ou raras. Vamos voltar aqui. Essa questão, mesmo com um enunciado bonito e tal, é sobre o quê? Semântica. Você aprendeu isso na sua infância, pequenininha de trança, os rapazes aí de quichute, né? Brilhosinho, engraxadinho. Semântica. Você aprendeu sinônimo, antônimo, homônimo, parônimo, lembram? Vocês lembram? Sinônimo, semelhança de sentido. Sinônimo cai em qualquer banca pede sinônimo. Para sofisticar, para dizer assim, há um sinônimo, algumas usam isso, né? São mais descaradas. Mas algumas usam assim, a sinonímia ou valor semântico semelhante, pelo contexto. Claro, porque sinônimo é sempre contextual. Eu posso dizer que a palavra X é sempre... Por exemplo, a palavra fino, quando você ouve assim, fino, semanticamente vem o que à sua mente? Fino que não é grosso. Mas um vinho fino é que não é grosso? Não. É sofisticado? Um homem fino pode ser o que não é grosso, né? Mas é o que? Um homem elegante. Agora, uma faca fina, uma faca afiada. Ou eu posso pensar em perna fina, que não é grossa. Pode ser magrinha. Não é isso? Vejam só, a palavra fino ou adjetivo fino possui vários sentidos dependendo do contexto. Isso se chama polissemia. São as várias possibilidades semânticas de um único vocábulo ou de uma única expressão. Então, voltando aqui ao conhecimento. Sinônimo. Sinônimo. Semelhança de sentido. Antônimo ou antonímia é oposição de sentido. Quero extrapolar. Se a banca pedisse homonímia, são os homônimos. Os homônimos,
O que tem que vir à minha mente quando eu pensar em homônimos ou homonímia? É forma igual de falar ou de escrever, e ou de escrever. Exemplos antigos, né? Por exemplo, almoço, o almoço e eu almoço, né? Eu tenho o verbo eu almoço, eu tenho lá o almoço, que é um substantivo, eu tenho também, aí é retrô, né? É vintage, anos 80, sessão, sessão e sessão, sessão com 2 S's, que é reunião, né, de pessoas e tal, sessão com C cedilha, que é repartição, e sessão com C e 2 S's, que é o ato de ceder, são homônimos. Vem agora um outro conceito semântico, de paronímia, são os parônimos. Quando eu pensar em parônimos, eu penso em palavras simplesmente parecidas na pronúncia e na grafia. Aqueles casos antigos, né, de infração e inflação, infringir e infligir, são casos de paronímia ou de parônimos. Mas há um conceito interessante, semântico, que é o conceito de eu tenho um elemento, né, e eu tenho um termo geral. Exemplo, curso. Há diversos cursos por aí, não é? Mas só há um curso Master Juris. Então pensem comigo. Curso, eu tenho Master. Curso é o termo geral ou o termo específico? Curso é o termo geral, certo? Master é um tipo, é um exemplo de curso, termo específico. Então, termo geral, curso, termo específico, Master. Esse também aqui é um conceito semântico. Geral, eu chamo de hiper, eu vou a um hipermercado grande, a beça, então é um hiperônimo, termo geral, e o específico eu chamo de hipo, ou seja, hipônimo. Isso também é conceito semântico. Hiperonímia ou hiponímia, certo? Por exemplo, vamos ver aqui, ferramenta e serrote. Ferramenta seria um termo geral, hiperônimo, serrote seria um termo específico, hipônimo. Isso é muito comum nas redações. Eu evito repetição de elementos usando esta estratégia. Portanto, comprei um martelo e tal ferramenta veio quebrada. O martelo é um termo específico, hipônimo, e depois eu uso um hiperônimo. Isso é um recurso, aparece no livro do professor Agostinho Dias Carneiro, Texto em Construção. Vamos voltar aqui à questão. Questão 3, fala sobre eram tão enredadas, então que era um sinônimo para enredadas. Lá no dicionário Aulete, enredado igual a emaranhado, enleado, pode ser confuso, complicado, envolvido em enredo ou intriga, que apresenta aspecto de rede. Então, na comparação, eram tão, número 3, não é isso? Letra B, eram tão envolvidas, havia uma ideia de rede. Questão de semântica que eu fiz sem o texto inteiro. Até para eliminação, necessárias, custosas ou raras. Não, enredadas, ligadas como rede. Vamos à próxima questão. 4. As 3 últimas frases do primeiro parágrafo são curtas. Sobre elas, só não é correto afirmar que... Eu posso voltar ao texto. 3 últimas frases do primeiro parágrafo. Vejam aqui. Foi quando vi no canto do balcão, ajudando a apoiar uma lata, um livro grosso. Agora começa a questão. Fui até ele. Peguei. Era bem pesado. Vejam só, o verbo ir, o verbo pegar e o verbo ser. Então, fui até ele, sujeito está subentendido aqui, implícito, elíptico. Quem tem mais de 25 anos aprendeu como sujeito oculto. Jovens, segundo a nomenclatura gramatical brasileira, o sujeito oculto morreu. Não existe sujeito oculto em língua portuguesa. Eles disseram isso. Porque ele está subentendido na desinência verbal. Esta é a visão gramatical. Então, fui, qual sujeito? Não pode ser ele, isso pode ser eu fui.
Peguei, eu peguei, pegamos, nós pegamos. Por isso que o nome hoje, mais adequado, os nomes, né? Aí isso causa um pouco de trauma, eu percebo isso durante as aulas presenciais, causa um pouco de trauma. Pode ser sujeito desinencial, calma, sujeito subentendido, sujeito implícito, sujeito elíptico, e alguns até chamam de sujeito simples, certo? Claro que as bancas, ou a banca BFC vai escolher uma delas, né? Uma dessas nomenclaturas. Até oculto, vai que a banca é retrô, né? Anos 80, e use também isso. No entanto, saibam que há outras possibilidades. Então, voltamos ao texto. Eu fui até ele, peguei, era bem grosso. Então vejam só, sujeito do primeiro verbo, eu. Do segundo, também desinencial, eu. Era bem pesado, tem a ver com um livro grosso, certo? Então sujeito aqui subentendido, implícito ou desinencial. Isso é para a questão 4. Vamos ver o que eles estão dizendo lá. As 3 últimas frases do primeiro parágrafo são curtas. Então lembrando, todas constituem, sobre elas só não é correto afirmar que todas constituem exemplos de orações absolutas. Voltando lá. Vejam só, fui até ele, só há uma oração. Quando só há uma oração, o período é simples. Então, um só verbo, uma só oração, período simples, oração absoluta. Peguei, um só verbo, período simples, oração absoluta. Lembra-se, né, da infância, né? Período, faz oração em período. Claro que aqui eu tenho orações independentes, né? Claro que o período seria tudo isso aqui, né? Mas, e ao final, ó, era bem pesado. O verbo também formando uma oração absoluta, certo? Então não há aqui a relação entre várias orações, certo? Então aqui tem orações independentes, né? Claro que pensando no todo aqui, no período inteiro, né? Há uma relação aqui semântica. Há uma relação semântica. Eu fui, eu peguei, e ele, o livro, era bem pesado. Vamos lá. Todas constituem exemplos de orações absolutas. São orações independentes, são orações absolutas. Certíssimo. Quero que não é correto. Atenção ao enunciado. A pontuação contribui para enfatizar as informações. Interessante. Essa pontuação, né, logo com um ponto ali fechando, né, cada oração, isso tem a ver com o dinamismo, dá ritmo ao parágrafo, né? Fui até lá, peguei, era, entendeu? Assim, é um ritmo interessante. Pensando no barroco, olha, falando de barroco, né? Barroco, que naquele período da literatura, nós tínhamos períodos muito longos. Vou voltar aqui. Eram muito longos os períodos. Havia uma contradição entre céu, inferno, claro, escuro. O homem estava naquele momento de loucura, como hoje também, né? Então eram períodos muito longos, períodos enormes, com inversões profundas, tal. Isso era para mostrar um sentimento de mundo naquele contexto. Aqui, nesse fragmento, vamos voltar ao fragmento, eu posso perceber o oposto disso. Fui até ele, peguei, era bem pesado. Então, frases curtas. Isso dá dinamismo ao parágrafo, ao texto. Voltando à questão 4. A pontuação contribui para enfatizar as informações. Certíssimo. C. A última frase revela uma impressão do narrador. Então, a última frase revela uma impressão do narrador. Vamos voltar até ela. Era bem pesado. Então, ele achou o livro bem pesado. Tranquila também. Vejam só. Claro, a que sobrou, todas as 3 frases apresentam o mesmo sujeito. Questão tranquilíssima. Vocês fariam essa questão aqui em segundos. É claro que eu tenho que fazer análise aqui. Mas vejam só. Fui até ele, né? Peguei, sujeito, eu, subentendido. Era, sujeito, um livro grosso. Resposta que não é correta, que não é possível afirmar, né? Não é correto afirmar, letra D. Número 5. Fragmento de texto.
E com eles dei forma a sentimentos. Expressei vontades, descobri risos, comuniquei emoções. O vocábulo em destaque é uma preposição. Assinale a opção que indica corretamente a razão essencial da não ocorrência da crase ou de crase nesse exemplo. Vamos voltar? Isso. Jovens, preposição é uma classe conectiva, né? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre e trás. São as preposições simples ou essenciais. Preposição conector, assim como a conjunção, né? São os dois básicos, né? Claro que também tem pronomes relativos, tá? Mas normalmente eu penso em preposição e conjunção. Vejam o seguinte, um exemplo básico que eu falo sempre nas aulas. A no singular, mais palavra no plural, se eu crasear, vou me dar mal. Eu falo isso nas aulas. Mesmo que seja depois feminino. Vamos lá, vamos ver aqui um exemplo. Sempre vou a fazendas. Se eu vir numa prova o A no singular mais palavra no plural, já sei que não há acento grave ali. Porque é uma questão de lógica. O A grafado com um acento grave, né, acentuado ali, normalmente é a junção de quê? Preposição mais um outro A artigo. Nem sempre. Porque crase, na verdade, no grego, é junção de sons vocálicos idênticos. Eu posso usar o acento em a mais aquele, a mais aquela, a mais a qual, a mais as quais, certo? Então nem sempre é preposição e artigo. Mas assim no singular, não há artigo aqui. Este a, na verdade, é meramente preposição. Mesmo sendo fazendas uma palavra feminina. Se eu quisesse usar aqui o artigo, seria o artigo as. Portanto, numa prova de concurso, se aparecer a fazendas, sem acento. O verbo ir, a, regendo a preposição a no singular mais plural. Mas também seria possível o seguinte, eu posso usar só a preposição, mas como é um substantivo, fazendas admite artigo se eu quiser. As fazendas são interessantes. Mas sem artigo. Fazendas me cativam. Dizer que o uso de artigo antes de substantivo é obrigatório é loucura. Não é essa a visão. Sempre eu tenho que usar artigo. Não. Eu posso amplificar o sentido sem artigo. Sempre vou a fazendas. Qualquer tipo de fazenda. Mesma coisa, festa, né? Sempre vou a festas. Qualquer festa. Ou quaisquer festas. Certo? Então, se eu quiser usar, além da preposição, o artigo, aí eu teria as com acento, sendo junção de preposição e artigo. Eu falo sempre isso nas minhas aulas. Isso não é mentira, é base gramatical. Mas há aquele papo básico. Quais são os casos proibitivos de crase em língua portuguesa? Antes de masculino, é o que você aprendeu basicamente na infância. Não é? Começo. A antes de masculino, não há crase. A não ser que eu possa subentender uma expressão feminina. Qual é o exemplo clássico? Usava um salto, isso é retrô, a Luís XV. Ou seja, a moda de ou a maneira de. Então esse A seria acentuado. Jogava a Pelé, a maneira de ou a moda de Pelé. Há ali uma expressão subentendida e uma expressão feminina. Aí eu poderia pensar no acento, né? Teria o acento. Mas, então, pensando friamente, não há crase antes de masculino, há no singular mais plural também sem acento, não há crase antes de verbo, então, antes de masculino, há no singular mais plural, não há crase antes de verbo, não há crase entre palavras repetidas, frente a frente, dia a dia, sem acento, não há crase antes de palavras indefinidas, eu posso pensar em artigo indefinido, pronome indefinido, não há crase antes de pronome pessoal. Então, se eu tenho a ele, a ela, a mim, a ti, a vós, ou então a vossa senhoria, vossa santidade, são pronomes pessoais de tratamento. Não há crase.
certo? São os casos básicos. Claro que também eu posso pensar na palavra casa, igual a lar, moradia. Aí são exemplos que eu posso ampliar. Então, antes da palavra casa, igual a lar, moradia, também não há acento. Por exemplo, cheguei a casa. Casa aí é o meu lar, minha moradia. Porque tem um bisuzinho. Eu voltei de casa ou voltei da casa? Eu vim hoje de casa. Se eu volto de, crase para quê? Se eu volto da, crase a. Certo? Mas a questão aqui, vamos voltar ao texto, é uma análise desse fragmento. Eu ampliei aqui, né? Claro, falei de crase um pouquinho, fiz um resumão, mas vejam aqui, vamos trabalhar com as opções. Assinale a opção, a banca já diz que é uma preposição, que indica corretamente a razão essencial da não ocorrência de crase nesse exemplo. Então, dei forma a sentimentos. O termo seguinte é masculino, certíssimo? Então, faria assim um pontinho na letra A. Comparem com a B. O termo seguinte está flexionado no plural. Oh, meu Deus. Essa também é boa. C. O termo anterior é um substantivo feminino. Não. Então, dei forma a preposição está aqui, o que importa é, eu tenho preposição e depois olhar para o que vem na sequência, se é substantivo feminino, se admite artigo, aquele papo todo. C não presta, porque é entre A e B ainda. A D. O termo anterior está flexionado no singular. Não é esse o motivo. Então, entre A e B, eu acho as duas boas. Sinceramente, eu acho que até caberia recurso nessa questão. Fiquei lá pesquisando na internet, né, porque é uma banca difícil de conseguir. No site você não consegue as provas, tem que ir para a internet. Aí, só consegui no site da IBFC, da banca IBFC, o gabarito. Aí tem que ficar procurando se é antes de recursos, se é após recursos. E após recursos, vamos voltar à questão? Vou falar o IBFC, porque é instituto, né? Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, ok? A resposta do número 5 é, na comparação entre substantivo masculino e no plural, a banca optou pela letra A. Não é? Mas, sinceramente, a B não me parece absurda, porque A no singular, mais palavra no plural, também não admite acento. Mas a banca foi para aquela visão mais antiga, que não há crase antes de masculino. Mas se eu errasse essa questão, eu mandaria um recurso. Na comparação entre as duas, na hora da prova, eu também marcaria a letra A. Né? Porque é aquele caso básico da infância até, né? Não há crase antes de masculino. Só mais umazinha, antes do nosso segundo bloco. Questão 5, letra A. 6. O demonstrativo destacado em aquela noite mudou minha forma de ser, permite ao leitor concluir que houve uma referência. Vejam só, é mais uma questão de gramática aplicada ao texto. Mas se eu penso assim, aquela noite mudou minha vida, eu penso numa ideia espacial ou temporal. Não é o lugar, mas sim o tempo. Essa é a questão de 2016. Fala assim, mas questão ridícula. 2016, não sou eu. Fiquei lá procurando questões mais sofisticadas. Mas esta é a banca IBFC. Voltamos lá. Temporal, espacial, claro. Temporal, na comparação. 6. Entre a A e a C, apontando um fato já ocorrido, letra A, e a C, indicando um fato simultâneo à narração. Aquela noite mudou minha forma de ser. Aquela, normalmente, na visão temporal, dá uma ideia de distanciamento, não é? Esta noite. Aquela já aconteceu. É até mais distante. Normalmente, quando é um passado próximo, eu uso essa. Normalmente é isso que eu falo. Então, por exemplo, 2016, este ano. 2015, esse ano. 1888, abolição da escravatura, naquele ano. São usos. Esta caneta, próxima de quem fala. Aquele computador, longe de mim, perto do meu interlocutor. Certo? Longe de nós dois. Não, eu falo, invertendo aqui. Aquele computador, então longe de mim, e também longe do meu interlocutor. Posso falar assim, ó. Esse computador normalmente está perto do meu interlocutor. Então, voltando aqui, pessoas do discurso.
este perto de quem fala, esse perto da pessoa com quem eu falo e aquele distante de nós dois. Voltando à questão 6, a última desse bloco, aquela noite, ideia temporal, apontando um fato já ocorrido ou indicando um fato simultâneo à narração. Na comparação, a resposta é a letra A. Então, no próximo bloco, um bloco com mais 30 minutinhos, vamos terminar essa prova e começar a próxima, ok? Fiquem conosco e um bom curso. Abraços.